Vamos preparar o encontro? Coloque no centro uma Bíblia e uma vela acesa. Meus queridos irmãos e irmãs da comunidade Jesus de Nazaré, nós do Grupo Jovem gostaríamos de trazer até vocês um pouco sobre o livro do Deuteronômio. Como é de nosso costume, nós sempre estudamos, durante a semana bíblica um livro. E esse ano o livro escolhido foi o livro do Deuteronômio. Então, para que a gente pudesse estudar um pouquinho, se aprofundar sobre esse livro, o Grupo Jovem preparou esse momento para que todos nós pudéssemos participar, mesmo com essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, mas a gente não deixar de se reunir, mesmo que seja virtual, para poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, nesse mês de setembro, que foi o mês dedicado à Bíblia, onde nós preparamos esse estudo sobre o livro do Deuteronômio com bastante carinho para vocês. Então, fiquem com nossos jovens, com essa abordagem sobre o livro do Deuteronômio. Olá, povo de Deus, paz e bem a todos. Vamos cantar junto? Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sou bondoso e clemente, cheio de misericórdia para aquele que vos invoco. Ninguém pode conhecer a Deus e seu mistério, se não tiver o Espírito de Deus. Celebremos no batismo que nos faz agir a exemplo de Jesus. Iniciando esse encontro do mês da Bíblia, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá, mais uma? Reunidos aqui só pra louvar ao Senhor, novamente aqui em Urias, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui só pra louvar o Senhor. O nosso tema hoje trata-se de vida digna é direito de todas as pessoas. Somos enviados e enviadas para continuar a missão de Jesus, anunciar e concretizar o reino de Deus. Peçamos as luzes do Espírito de Deus para nos iluminar e fortalecer o nosso compromisso missionário. Lemos no Jornal Folha de São Paulo a respeito da situação de Jadilson Moraes da Silva. O jantar na minha casa hoje será 4 aulas que restaram e que serão repartidas de 5 pessoas. O que mata fome do meu filho é a creche. Aqui em casa não tem nada para dar para ele. Passa fome, às vezes sim, fica o dia todo sem comer. Comemos porque meu irmão às vezes ganha uma cesta na igreja. Algum vizinho ajuda e a gente recebe uma caixa de leite, diz ele. A única renda de casa hoje é a pensão que a mãe de Jadilson recebe de 150. O problema é que os R$300 estão comprometidos com a prestação de um empréstimo contraído para enterrar o marido.
Os outros 650 vão para o aluguel, que aumentou recentemente. As outras contas passam de 100. Jadilson já trabalhou em metalinguística, Lava Jato e transportadora, mas ficou desempregado. Na última segunda-feira, dia 15, conseguiu um emprego numa loja de pipas, em que espera ganhar cerca de 800 por mês na sua produção for boa. A gente tinha R$900 em conta atrasada e iam cortar nossa luz, mas o pessoal do emprego do meu irmão fez uma vaquinha para pagar a conta. O que salvou essa semana foi a comprinha que uma jornalista fez para ajudar, pagando até a folga do meu filho. Vamos fazer um momento de silêncio e pensar na realidade de Jadilson e de outras famílias pobres, que estão privadas de seus direitos fundamentais. Em meio à realidade de sofrimento, Jadilson e sua família experimentam a solidariedade de vizinhos e pessoas amigas. Como nós experimentamos a solidariedade de pessoas que estão ao nosso redor. Como a nossa comunidade exerce a prática da solidariedade. O povo de Israel surgiu por volta de 1200 a.C. como sociedade tribal, tendo governo descentralizado e economia baseada na partilha e na igualdade. Algumas leis sociais foram elaboradas para manter o espírito de apoio mútuo e a solidariedade, sistema que durou cerca de 200 anos. Aos poucos, foi estabelecida a monarquia em Israel, cujo poder é centralizado nas mãos de um rei e de seus assessores, o que provocou injustiça social. A maioria da população camponesa sofria, explorada pela elite governante. Diante dessa realidade, o movimento profético popular retomou e fortaleceu as leis sociais a favor dos pobres. Com a queda de Samaria, 722 a.C., muitos israelitas de Israel Norte fugiram para Judá, ao sul, levando consigo tradições como as leis sociais que depois foram utilizadas pelos escribas do rei Ezequias, no sul, 716 a 701 a.C., para solucionar e amenizar a crise provocada pela chegada do grande contingente de refugiados. Vamos aclamar a palavra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículos do 10 ao 22. Quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Fique do lado de fora. O homem a quem você fez o empréstimo, ele é que deve sair para lhe trazer o penhor. Se ele for necessitado, você não irá dormir sobre o penhor dele. Ao pôr do sol, você deve devolver sem falta o penhor, para que ele durma com o manto dele e abençoe você. Quanto a você, isso será um ato de justiça diante de Javé, o seu Deus. Não explore o assalariado, necessitado e pobre, seja ele um de seus irmãos, seja um migrante que vive em sua terra, nas portas de sua cidade. Pague-lhe a diária todos os dias antes do pôr do sol, porque ele é um necessitado, e a vida dele depende disso. Assim, ele não clamará a Javé contra você, e em você não haverá pecado. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Não distorça o direito do migrante e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi servo no Egito e daí Javé, o seu Deus, o resgatou. É por isso que eu mando agir desse modo. Quando você estiver fazendo a colheita em sua plantação e deixar para trás um feixe, não volte para pegá-lo. Fica para o migrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé, o seu Deus, há de abençoar você em todo o trabalho de suas mãos. Quando você sacudir as azeitonas de sua oliveira, não volte para bater os ramos. O que sobrou será para o migrante, o órfão e a viúva.
Quando você colher as uvas de sua vinha, não volte para colher o que ficou. A sobra será para o migrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você também foi servo no Egito. É por isso que eu o mando agir desse modo. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, depois dessa leitura, né, que nós fizemos sobre o livro do Deuteronômio, né, 24, de 10 a 22, nós temos uma reflexão muito importante a fazer referente à dignidade humana. Nós vimos também nas outras leituras que foram feitas, né, que tratam, né, de situações, né, que muitas das vezes retratam os direitos fundamentais que nos são negados. Muitas das vezes nós não temos, né, o direito a saneamento básico, educação, né, vestimenta, a questão, né, dos valores. A gente vive hoje uma onda muito grande da alta de preços, né, nos mercados. Então cada vez fica mais difícil, né, do trabalhador, da pessoa, ela manter, né, os seus direitos, de assegurar os seus direitos. E aí nós recorremos, né, à ajuda, né, de instituições como a nossa própria igreja, como também a ajuda mútua, né, entre nós, né, uns com os outros. Nós tivemos um exemplo muito importante nessa situação que vivemos de pandemia sobre a questão, né, de ajuda mútua, né, dessa questão de um olhar pelo outro, né. A nossa paróquia, ela fez um trabalho muito importante, né, de entrega de cestas básicas, né, porque muitas pessoas, né, por conta, né, do início da pandemia, foram destituídas dos seus empregos, né, tiveram cortes de salários. Então todos nós vivemos, né, esse momento que foi tão difícil. E não só durante esse momento, mas durante a nossa vida, por várias vezes nós sentimos e sofremos, junto com muitos dos nossos irmãos que passam por essas necessidades, mesmo em períodos que nós chamamos que normais, né? Não só diante dessa questão de pandemia, mas quantas vezes nós lutamos e batalhamos por melhores condições de vida, né? Pela questão da saúde, que antes da pandemia então vivia um caos, né? A política sempre dando um mau exemplo, norteando, né, essa questão de corrupção entre todas as pessoas. Então muita gente envolvida, quem tem mais cada vez querendo ter mais, né, e as pessoas que necessitam ficando cada vez mais colocadas de lado. Então, naquele contexto, antigamente, né, o livro do Deuteronômio ele veio para escrever uma nova lei. Ele veio para pegar os 10 mandamentos e fazer com que eles fossem efetivamente cumpridos e que eles fossem também melhor explicados para o povo naquela época entender. Então hoje nós temos uma coleção de regras, né, que são baseadas até em um livro chamado A Constituição, e essa Constituição ela coloca direitos e deveres, né, dos cidadãos, onde nós devemos, né, cumprir e seguir, e também direitos em que as leis, né, e as autoridades, os governantes devem também seguir para com o povo. E nós vemos que isso tudo é muito deixado de lado, porque na realidade quem paga sempre são os que mais necessitam. Então, o que quer dizer para a gente essa releitura do livro do Deuteronômio hoje? Que nós devemos nos colocar no lugar desses que sofrem, para que a gente possa ajudá-los a ter realmente uma vida digna, uma sociedade mais justa, né? E a gente precisa colaborar para que isso aconteça. Durante muitos anos nós vimos em várias campanhas da fraternidade que vem tentando, né, organizar essa questão social, pedindo políticas públicas para a juventude, cuidado com o planeta, cuidado com a terra, com a água, com a natureza, cuidado com a nossa casa comum, né, a preocupação com nossos irmãos que sempre são necessitados. Então a nossa igreja vem lançando campanhas que tentam nos ajudar e também a despertar nas pessoas esse sentimento. Então que nós possamos também assim, né, motivados, né, por essa leitura, motivados por essa aliança que Deus faz para com o povo, nos sentimos também parte desse povo sofredor e fazer com que eles alcancem cada vez mais, né, a sua liberdade e assim possam viver com dignidade, com todos os seus direitos assegurados. É um reino de Deus que precisa se concretizar entre nós.
Então, a partir desse reino de Deus, que vai se fazer com a construção de cada um, né, mutuamente, nós com certeza vamos conseguir viver em condições mais dignas. Por todos nós, para que o Senhor nos conceda os dons de seu Espírito e a coragem de pô-los a serviço, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Para que o Senhor fortaleça os cristãos na prática do bem e na vivência da solidariedade, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Para que o Senhor abençoe nossa comunidade e suas ações em favor dos necessitados, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Por nossa comunidade, para que cresça sempre mais na união, na alegria e no amor, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Pelos enfermos, para que Deus lhe dê a graça de encontrar em seu Filho força e conforto, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, ouvi-nos. Meus queridos irmãos e irmãs, então encerrando esse momento, para nós que foi muito gratificante fazer, tentar aproximar um pouquinho a todos nós da palavra de Deus, através, né, da leitura das passagens do livro do Deuteronômio e esse estudo bíblico, então que nós possamos fortalecer a nossa caminhada. E nessa oração final, nós vamos fazer uma oração também dedicada ao encerramento do mês da Bíblia. Nós que vivemos, né, um período complicado, um período difícil, mas que em nossos corações nós tenhamos sempre a palavra de Deus muito presente e que ela possa ser esse porto seguro para nos fortalecer na nossa caminhada e na nossa fé também. Então vou fazer a oração final e peço a Deus também que interceda pela vida de cada um de vocês, pelas suas famílias, protegendo de todos os males, protegendo dessa pandemia, trazendo muita saúde e muita paz a todos os lares. Oremos. Nós vos bendizemos e louvamos, ó Deus, porque no mistério de vossa misericórdia, vossa palavra se fez carne e veio habitar em nosso meio, para libertar-nos da escravidão do pecado. Guiai nossos passos e sustentai-nos com o poder de vossa graça, para que vossa palavra seja luz e força no cotidiano de nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Assim, abraçando o bem e a justiça, que nós possamos correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornando-nos co-herdeiros dos santos. Que Deus Todo-Poderoso, né, traga a sua bênção para cada um de nós e também para os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos em paz e nos vemos em breve em nossa comunidade Jesus de Nazaré. Grande abraço a todos. Vamos cantar mais uma, essa aqui todos conhecem. Vamos cantar junto? Pela graça de Deus, sou aquilo que sou, leigo na igreja, povo do Senhor, leigo na igreja, povo do Senhor. Sou tijolo nessa construção, caminhando com irmão. Somos leigo, igreja em missão, povo de Deus em oração. Pela graça de Deus.